começar a gravar? Bom, a gente vai dar sequência ao curso e a gente vai começar hoje a aula de acentuação, tá? Bom, então só para contextualizar o curso, com a aula de acentuação, a gente vai terminar um bloco de aulas de morfologia, tá? Depois dessa aula de acentuação, a gente vai voltar a falar de interpretação de texto. O que a turma percebeu é que as informações de interpretação de texto elas vão sendo aproveitadas durante as aulas de gramática também, né? Então, porque são o conteúdo gramatical é a ferramenta para interpretar texto, tá? Então, para ter ideia da cronologia, a gente começou com classes de palavra, né? Aprendendo a indicar a classe, por que pertence à classe e para que serve. No momento seguinte, a gente aprendeu a descrever os processos de formação de palavras, se são formadas sincronicamente, diacronicamente, foi a matéria da última aula, tá? E agora a gente vai começar a acentuação. Para falar coisa fácil, se eu pedisse para o aluno pensar nas palavras fabrica e fábrica, tudo bem? Várias coisas se diferenciam dessas palavras. Fabrica é verbo, fábrica é substantivo. O que vai demonstrar que um é verbo e outro é substantivo é o acento, que aparece em fábrica. Até aí, é tranquilo? Agora, veja, como é que a gente associa essa matéria, acentuação, com processo de formação? Por exemplo, eu te perguntar se fábrica se originou do verbo ou se fábrica originou o verbo. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Falando de maneira diferente. Se fábrica forma verbo ou se fábrica deriva de verbo. Tudo bem? Fabricar, garantida uma derivação sufixal de fábrica. Porque fábrica é um substantivo que não dá ideia de ação, é um substantivo concreto. Até aí tudo bem? Então vejam, mais uma vez, o que eu quero mostrar? A matéria é um bloco. Então, achar que a questão de acentuação não vai ter necessariamente nada a ver com processo de formação de palavras ou classe de palavras, o aluno vai se equivocar. Tá? Então, eu diferencio a classe de palavras substantivo, fábrica, da classe de palavras verbo, fabrica, pelo acento. Tudo bem? Então, outra vez, vejam a matéria como um todo. Eu estou começando com um exemplo bem simples, em que eu começo a mexer com acentuação, falo de classes de palavra e falo de processo de formação de palavras. Só um minutinho, por favor. Também. Até tranquilo? Agora Ô, veja. Rubão, Oi. eu fiquei com um pouco de dúvida. Não Quando entendi? você... Tá ruim? Ou dá Não, pra pode ouvir? falar. É que eu não ouvi. Pode falar, pode Ah, falar. tá. É Eu Larissa, fiquei né? com um pouco... Não, é Natália. Ah, desculpa, Nath. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Por exemplo, eu tenho fabricar, foi o que você falou. Só que fabricar não tem acento. Aí, não vira fabrica? Como? Fabrica do verbo? Tipo, ele fabrica. Ou isso não existe? Não, existe. Eu só não estou entendendo a dúvida. Ó, porque Por que assim, que não é regressiva? Tipo, isso que eu quis dizer. Porque tá, não, tudo bem. fabrica não tem Aí, ideia de verbo, de ação? Virou um não, substantivo. Não? é concreto. É concreto. Então, Nath. Então, ó, então, peraí. Então, deixa eu colocar o troço no lugar. Fábrica, tá? Olha para o substantivo, nunca para o verbo. Porque verbo vai ter ideia de ação. Então, olha para o substantivo. O substantivo fábrica não é o ato de fabricar. Fabrica é o verbo. E ele fabrica é o verbo. Tem ideia de ação e nem se discute. Porque verbo sempre vai ter ideia de ação.
Mas você olha sempre o substantivo. Então, como é que eu sei que fábrica formou o verbo fabricar? Porque fábrica é um substantivo concreto que não tem ideia de ação. Quando o substantivo é concreto e não tem ideia de ação, ele que forma verbo. Quando o Não, substantivo... sim. Tudo bem? Sim, eu acabei confundindo, Rubão. Não, Obrigada. tudo bem. Imagina, então, mas é importante a tua pergunta para mostrar o quê? Que aquilo que a gente viu de derivação regressiva, de derivação sufixal, vai se concretizar também em diferença de acento. Pensa nas palavras sabia e sabiá. A única diferença é que o substantivo sabia, perdão, o substantivo sabiá tem acento. O verbo não tem. Então, como é que eu sei que sabiá é o... Gente, vocês vão liberando, por favor? Como é que eu sei que sabiá é o substantivo? Pelo acento, tá? Eu sei que sabiá é o substantivo pelo acento. Sabia é o verbo. Sabe o que a gente vê vocês confundindo muito em redação? Esta pronome e está verbo. Se você acentua um está, ele de pronome passa para verbo. Tá vendo? Ele de pronome passa para verbo. Então, acento tem a ver com classe de palavras também. Tá? Bom, gente, tudo bem até aí? Obrigada, Rubão. Imagina. Então, a gente vai mexer com acento olhando no pacote morfologia, olhando no pacote classes de palavra, olhando no pacote processo de formação de palavras, tá? Agora, o que eu queria falar para vocês? Pensem assim, ó. Acentuação no vestibular são duas instâncias diferentes. Uma é saber acentuar, outra é saber por que tem acento. Onde é que o vestibular... Eu vou falar uma palavra que é de propósito, tá? Onde é que o vestibular averigua... A pronúncia do verbo é averigua, não é averigua. Isso vai ter impacto em acentuação. Já quero deixar claro que se o aluno não souber pronunciar a palavra, ele vai ter problema em acentuar. Se o aluno pronuncia averigua e a pronúncia está errado, tudo bem? A pronúncia é averigua, tá? Vai ter problema na acentuação, já mostra já por quê, tá? Então, onde que o vestibular averigua se o aluno sabe ou não acentuar? Na redação. Na redação, você percebe claramente se o aluno sabe ou não regra de acentuação. Gente, pense o seguinte, quando vocês estão fazendo um texto, vocês colocam o acento e não pensam em regra nenhuma. Então, a acentuação gráfica tem muito a ver com a memória visual do aluno. Vai caminhando comigo. Então, quando você faz o teu texto, você não para pensar qual regra que você segue para colocar acento na palavra sofá, sei lá. Você vai lá e coloca. Como é que você coloca acento sem pensar na regra? Por memória visual. Isso é claro para todos? Portanto, a falta de acento na redação, o que demonstra? O que demonstra que o aluno não tem memória visual da palavra? Se o aluno não tem memória visual da palavra, o que provoca a gente ter memória visual? Leitura. Estão me acompanhando? Portanto, falta de acento na redação evidencia baixo grau de leitura. Pô, bom, e o que tem a ver baixo grau de leitura? Baixo grau de leitura tem a ver com o fato de o aluno ter opinião e não argumento. Vocês pegaram todo o meu encadeamento? Então, quero que você olhe lá para o final. Tá? Vocês estão me acompanhando, gente? Estão acordados? Então, ó, o que eu quero que você pense? Que a falta de acento na redação não é uma coisa desimportante. É óbvio que se você escrever um texto inteiro e não colocar um acento numa, duas palavras, esquecimento, é tranquilo, não perde nota, tá? Não perde nota. Isso você precisa saber. Erro de acentuação para perder nota só em dois casos que eu já falo já. Agora, quando você vê uma redação com erros de acentuação sistemáticos, representa que o aluno não tem memória visual do texto, da palavra, e memória visual a gente só adquire de um jeito.
lendo. Portanto, um texto com falta de acentuação revela baixo grau de leitura. Logo, a argumentação perde credibilidade. Antes de eu continuar, vocês entendem essa ideia? Então, vejam, gente, por isso que eu queria repetir, tá? Tem aluno que não está escrevendo redação. Está perdendo uma chance ímpar de ver se o que está vendo na aula de gramática está conseguindo migrar para a aula de acentuação. Eu vou falar algo que vai depender de o aluno estar ou não escrevendo. Você tem que pegar a sua redação e ver se está aparecendo apontamento de falta de acentuação. Se tiver apontado falta de acento, você está perdendo nota. Pensa na grade da FUVEST, tá? Você está perdendo nota do item 1 e do item 3. Falando diferente, do item 3 e do item 1. Do item 3, que é gramática, repercute no 1. Se é do Enem, você está perdendo do item 1 e do item 2. Tudo bem? Tá claro? Então, veja, uma primeira forma de cobrar acento no vestibular, tá, é ver se o aluno sabe ou não pôr acento. Tudo bem? Uma outra forma, que aí não vai ser na redação, vai ser em forma de pergunta, é o vestibular te perguntar por que a palavra tem acento ou não. Então, gente, vê se é claro, tá? Porque me preocupa esse começo de aula antes de começar a dar a matéria. Não estou dando aula só para te ensinar a colocar acento. Eu parto do pressuposto que boa parte das palavras você coloca acento. Ou seja, eu parto do pressuposto que para a redação você está pronto. Ou precisa de poucas melhoras. Mas para as perguntas, tá? A gente precisa dar um passo diferente daquele da redação. Porque para a redação, qual é o passo? Ou, bom, a palavra tem ou não acento? Acabou. Agora, para as perguntas, o que a gente precisa saber? Por que a palavra tem acento? Tudo bem? Então, veja, de cara, pergunta de vestibular basicona de acentuação. Vocês liberam, por favor? Pergunta básica de acentuação, daqueles vestibulares mais tradicionais que existem. O cara coloca 3, 4 palavras no enunciado, acentuadas por regras diferentes. Aí, nas 5 alternativas, ele coloca todas as palavras corretamente acentuadas. E aí, o que ele pede para o aluno fazer? Assinar a alternativa em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras das palavras do enunciado. A turma entendeu? Então, não é uma questão que quer que você saiba se tem acento só. Quer que você saiba o porquê que tem acento. A turma está me entendendo, gente? Ó, para dar um exemplo concreto que já está na apostila, depois na hora de resolver exercício. Tem uma tirinha, caiu na Unesp essa pergunta, tá? Tem uma tirinha que eles aportuguesaram a palavra brother, irmão, do inglês. E aportuguesaram, em vez de TH, com D, brother. Tudo bem? E ao aportuguesar, essa palavra vai com acento. O que a Unesp pediu? Por que no aportuguesamento da palavra... Não com essas palavras, mas para tu me entender. Por que no aportuguesamento da palavra brother tem que ir acento? Então, o aluno tem que saber da regra. Ele tem que justificar. Ah, a palavra brother no processo de aportuguesamento recebeu acento por causa disso, daquilo. Ficou claro? Então, ó, por favor, tá? Durante a aula, eu vou te chamar a consciência de que eu não estou te dando aula para te ensinar a colocar acento. Porque eu parto do pressuposto que 90% das palavras você coloca acento corretamente. Então, o enfoque é por que tem acento. Beleza? Bom, a matéria é a acentuação, gente. Quando a matéria foi processo de formação de palavras, não teve um pré-requisito que foi estruturar a palavra? Então, você está vendo que antes de acentuar, tem pré-requisito. São 5 pré-requisitos que a gente tem que fazer. Bom, então, primeiro, a gente tem que saber dividir sílaba. No geral, vocês não têm problema. No geral, vocês não têm problema. Só que existem algumas palavras que dão problema. Tenta perceber que eu estou começando a aula igualzinho eu comecei a aula de classes de palavra, por exemplo. Eu falei, olha, você sabe que aluno é substantivo, você sabe que casa é substantivo, você sabe que feio é adjetivo.
Aí eu falei assim, mas você vai ter problema com a palavra matemático. Então, gente, é o mesmo papo. Tem algumas palavras que vocês não vão ter problema para dividir sílaba. Tem algumas palavras que vocês vão ter problemas. Por exemplo, eu já te pergunto, se a palavra série, ela é dissilábica ou trissilábica? Pensa um pouquinho. Se a palavra série, eu não estou perguntando nem o acento, se ela é dissilábica, série, ou se ela é trissilábica, série. E não estou perguntando para responder agora. Eu só estou te mostrando como pode ter ponto aí de problema. Tudo bem? Então, nós temos que aprender a dividir sílaba. Tá? Quando a gente dividir sílaba, por exemplo, quer ver? Vejam, tente ver que tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Nesse ponto da tua vida escolar, tá? O que a gente fala para o aluno? Que você já sabe que a palavra café tem 2 sílabas. Todos que estão aqui sabem que a palavra café tem 2 sílabas. Novidade nenhuma. Aí eu pergunto para o aluno, por que tem 2 sílabas? Ó, gente, outra vez. O que e por quê? Por que tem 2 sílabas? Por favor, tente montar na tua cabeça uma resposta. Por que a palavra café tem 2 sílabas? Como é que você sabe? Ó, como de acentuação, você sabe um monte de coisa, mas não sabe o porquê. Veja se a razão pela qual está se passando na tua cabeça o fato de café ter 2 sílabas, tem que estar passando alguma razão, não tem? Você, como vestibulando, você já está acostumado. Você não pode ficar repetindo daquelas coisas na escola. Ah, café tem 2 sílabas porque sim. Tem que ter um porquê das coisas. Não pode ser igual na escola. Café, café. Porque você não vai conseguir fazer isso no vestibular. Mas na escola a gente faz. Agora, veja se a razão pela qual você fala que café tem 2 sílabas te ajuda a separar a palavra série. Vê se o critério é o mesmo. Tá entendendo? E, gente, divisão silábica tem que aparecer na redação. Porque tem aluno que dá um golpe na redação. Como ele não sabe dividir sílaba, o que ele faz? Ele não escreve na linha até o final. Ele deixa um espaço e põe a palavra inteira embaixo. Tá entendendo o que eu estou falando? Isso vai dar problema. Tem aluno que não sabe separar a palavra técnico. Onde fica esse C aí? De técnico. Então, tudo isso interessa não só para acento, tá? Bom, nós precisamos determinar a sílaba tônica. Nós precisamos aprender a determinar a sílaba tônica. Pense na palavra sozinho. Pense na palavra sozinho. Tenta ver qual que é a sílaba tônica dela. Pensou? O que é a sílaba tônica? Por que o zi é a sílaba tônica? E veja, a pronúncia é sozinho, não é so. Então o O está aberto. Tem coisa importante que eu estou falando, tá? O O está aberto, mas não tem acento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sozinho. O O está aberto. Tudo bem o que eu estou falando, gente? Compare E com E. E com E. E e E. Como é que eu sei que deve ser pronunciado E? Ah, Rubão, por causa do acento. Ué, se isso fosse verdade, sozinho teria que ter acento no O. Socorro. Compara socorro com sozinho. Vocês estão me acompanhando? Socorro e sozinho. Qual das 2 palavras tem acento? Nenhuma. Um é pronunciado O, outro é pronunciado O. Vocês me entenderam? Então, a acentuação em português não marca pronúncia. A acentuação em português não marca pronúncia. A acentuação em português marca tonicidade. Vocês estão me acompanhando, gente? Porque já está vendo que já tem conceito técnico pra cacete. Então, acento em português não recai em qualquer outra sílaba, senão na sílaba tônica. Qualquer palavra do idioma, só tem uma única sílaba tônica. Se houver mais de uma sílaba, todas as outras são chamadas diátonas. Agora veja, por que é importante saber achar a sílaba tônica? Porque se a palavra tiver acento, o acento necessariamente recai na sílaba
tônica. Mas não quer dizer que o acento sempre está em sílaba tônica. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, ó, conceitos da aula já, tá? Acento em português não marca pronúncia. Acento em português não marca pronúncia. Acento em português marca tonicidade. Vê as palavras que eu acabei de falar agora há pouco, gente. Ó, pensa aqui no verbo averigue e averigue. Vocês estão percebendo que a tonicidade é diferente? Em averigue, a tonicidade está no ri. Averigue, a pronuncidade está no gu. Tá me entendendo? Se o aluno não souber pronunciar a palavra, ele não sabe determinar a tonicidade da palavra. E se você não souber determinar a tonicidade, foi? Ó, quer ver? Peraí. Deixa eu abrir um negocinho aqui, ó. Só para você entender. Peraí. Isso, tá aqui. Estão enxergando a tela? Ó, a FUVEST colocou essa palavra aqui, ó. A FUVEST colocou essa palavra para o aluno acentuar, numa questão de acentuação. É óbvio que eu estou pegando uma palavra que eu acho que a maioria desconhece. Agora, essa palavra tem pelo menos 3 pronúncias. Nago, nagó e nagô. Nago, nagó e nagô. Se o aluno não souber como pronuncia, qualquer regra de acentuação que você tenha decorado foi para o espaço. Quer ver uma coisa, gente? Cipó tem acento? Cipó. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Tem ou não tem? Tem, né? Portanto, se essa palavra for pronunciada como nagó, assim como cipó, ela tem acento. Cocô tem acento? Tem. Portanto, se essa palavra for pronunciada nagô, tem acento. Só que aí circunflexo. Ou seja, o tipo de acento marca a pronúncia, mas o acento não marca a pronúncia. Marca a tonicidade. Quadro não tem acento. Quadro não tem acento. Portanto, se essa palavra for pronunciada nago, ela também não tem acento. Está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se cair uma palavra no vestibular cuja pronúncia você não conhece, você pode esquecer regra. Tudo bem? Bom, nós temos que aprender o que é ditongo, nós temos que aprender o que é hiato, monossílabo ato e monossílabo tônico. Então, veja, antes de qualquer regra, antes de qualquer regra, vamos lá. Nós vamos aprender a definir sílaba. Gente, lembra que eu comecei assim, ó, café. Quantas sílabas tem? Você sabe que é 2. Aí eu perguntei, por que tem 2 sílabas? A justificativa é técnica. Por favor, compreendam o que eu falo. Lembra aquilo que eu vivo falando? Nós não vamos fazer prova escrita como concorrente. Concorrente vai responder prova escrita com conversa de boteco. Nós vamos responder prova escrita com conhecimento técnico. É assim que nós vamos tirar 9 e 10 em prova escrita. Tá aí, ó. O que determina o número de sílabas é isso aqui, ó. O número de sílabas é determinado pelo impulsos de voz, impulsos de ar que você gasta para falar a palavra. Eu não tenho... tem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, meu copo, ó? Se você falar a palavra aqui no vidro, a palavra café, você vai ver que embaça 2 vezes. Significa que você dá 2 impulsos de voz. Se vocês tiverem um espelho em casa, façam um teste para vocês verem. Prof, é nisso que se baseia quando a professora pede para a gente gritar, para conseguir identificar as sílabas? Lembra que a professora pedia para a gente gritar? Ela pede para você gritar, Ana? Então, ó, quem teve isso que você falou, isso é uma coisa que se ensina no primário. Quem teve professor que ensinou isso, eu posso falar com segurança. É professor que sabe a matéria e sabe dar para criança um artifício. Esse artifício, Ana, não é para determinar, para fazer a divisão silábica. É para determinar a sílaba tônica, eu já explico já. É uma coisa que a gente aprende lá no primário e quem ensina isso para a criança é professor bom, que sabe a matéria, que sabe o que tem que fazer, mas não adianta querer explicar para a criança de maneira técnica. Eu aqui vou explicar de maneira técnica, mas eu vou falar isso sim. Tá? Bom, gente, então, caminhando aqui, ó. Em relação à tonicidade, você tem, perdão, em relação ao número de sílabas,
você tem 4 tipos de palavra. Você tem monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Aí é aquele papo que eu falo sempre. Isso aqui é básico, mas se o aluno dominar isso, eu não consigo nem dar aula, porque o aluno não vai ter a metalinguagem. Tá? Você tem palavras de uma sílaba até palavras de 3 ou mais sílabas em português, né? Aí eu acho que é tranquilo, tá? Então você vai vendo e vai vendo umas coisas, tá, turma, que eu vou comentando daqui a pouquinho, tá? Você vai vendo que no geral, o número de sílabas é determinado pelo número de vogais. No geral, o número de sílabas é determinado pelo número de vogais. Vamos tentar? Qual que é o processo de formação da palavra soante? Qual é o processo de formação da palavra soante? Sufixão? De quem? Soar? Soar, pode falar. Isso. Qual é o processo de formação da palavra consoante? Prefixal. Prefixal. De quem? Soante. De soante. E o que significa o co de consoante? E o que significa o co de consoante? Junto. Junto. Então, o que significa ao pé da letra a palavra consoante? Junto com o som. Por que B é uma consoante e não uma vogal? Já pararam para pensar? Porque é uma letra que, para produzir o som, você só consegue soar junto de um som de uma vogal. Você está entendendo? É por isso que se chama consoante. Porque é uma letra... Gente, não precisa saber isso não, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo para você pensar nas coisas que a vida inteira ficaram falando para a gente não parou para pensar. Eu nunca tinha pensado nisso, prof. Eu sei. Por que o B Passaram só a lista. Eu sei. Por que o B é uma consoante? Porque é uma letra que, para soar, você só consegue soar junto de um som de uma vogal. Tá entendendo? Geralmente, eu acho que exclusivamente, eu nunca parei para pensar nisso, mas deve ser sempre a vogal E, nunca parei para pensar. Tá? Mas, enfim, mas a razão é essa. Tudo bem? Agora, veja, quando eu falo assim, gente, o número de sílabas é determinado pelo número de vogais, isso vai virar uma meia-verdade. Por que vai virar uma meia-verdade? Porque na palavra série existe a tua tendência. Pensa na palavra, sei lá, Paraguai. Se for nesse balaio, vai virar uma bagunça. Espera aí um pouquinho. Tem pergunta no chat? Ah, tá. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Para acentuar, esquece redação. Para acentuar, primeiro passo, fazer a divisão silábica. Segundo passo, determinar a sílaba tônica da palavra. Aí vai aparecer o que você falou, Ana, ó. Aqui, ó, peraí, deixa eu achar a caneta. Ó, dá uma olhada aqui, gente, ó. A sílaba tônica, ela é a mais intensa e ela é a mais duradoura. O que a Ana falou é um artifício que a gente dá para a criança no primário de gritar a palavra. Não sei se todo mundo percebeu o que a Ana tinha falado. Quando você grita a palavra, a sílaba tônica é aquela que fica mais intensa, mais duradoura. É aquela que você grita com maior intervalo de tempo. Turma, peraí. Deixa eu apagando. Eu vou passar relativamente rápido por isso aqui, tá? Porque é o básico, mas eu preciso disso. Então, a sílaba tônica vai recair em 3 posições. Sempre do final para o começo. Então, veja. Ó, primeiro, eu tenho que saber separar a sílaba. Se eu fizer a separação errada, vai dar problema na tonicidade. Então, se a sílaba... É sempre do final para o começo. Se a sílaba tônica for a última, a palavra chama oxítona. Pensa assim, ó, lambari. É aula de fonética, uma parte dessa aula de fonética. Tá? Ó, a sílaba tônica é a uri. Rubão, lambari é oxítona? É. Mas você está vendo que lambari não tem acento? Então vamos distinguir as coisas?
Falar que a palavra é oxítona não quer dizer que a palavra tenha acento. Falar que a palavra é oxítona significa que a sílaba tônica é a última. Até aí tudo bem? Até alguém não está entendendo? Prof, mas no caso de um vestibular, eu posso usar a teoria da sílaba tônica para acentuar, se a questão estiver pedindo para acentuar, ou não? Ou é um risco? Não, porque não é toda sílaba tônica que tem acento. Se a palavra tiver acento, o acento é na sílaba tônica. Mas não quer dizer que toda sílaba tônica tem acento. Uma coisa é tonicidade. Não, é Tonicidade tem a ver tipo com naquela pronúncia. questão que você tinha falado, que deram 3 palavras para acentuar, então já era correto que elas teriam acento. Você era Não para identificar qual necessariamente. sílaba. Não necessariamente. Você já pensou no seguinte? Qual dessas duas palavras aqui é oxítona? Sofá e lambari. As duas, não é? Sofá você sabe que tem acento. Lambari não tem. Você já parou para pensar por que lambari não tem acento? E a pergunta vale para todo mundo? Você já reparou que na escola vocês só aprendem regra de acentuação? Vocês não aprendem regra de não acentuação? Você já Sim. parou para pensar por que lambari não tem acento? Quando você fala lambari, parece mais aberto. Sofá, o sofá, não, sofá. Não tem a ver. Aí, Parece mais Ana, fechado. aí, ó, para onde você está indo? Você está indo por pronúncia. Aí, ó, o que eu falei no começo? Acento em português não marca pronúncia. Acento em português marca tonicidade. Socorrer e sozinho. Um tem som aberto, outro tem som fechado, e nenhum dos dois tem acento. Portanto, todo e qualquer acento, gente, jamais falem o que a Ana estava falando. Não tem a ver com pronúncia, Ana. Não tem a ver. Tem a ver com tonicidade. Sofá e lambari. Qual das duas palavras é oxítona? As duas. Sofá tem acento, lambari não tem. Por que sofá tem acento? Por que lambari não tem? Ah, porque não tem pronúncia aberta? Esquece isso. Isso não interfere em português. Isso só interfere para colocar acento agudo ou circunflexo. Só para isso. Para mais nada. Tudo bem? Tudo, obrigada, prof. Imagina. Bom, gente, se a sílaba tônica, então, recair na última sílaba, a palavra é oxítona. Se recair na penúltima sílaba tônica, a palavra é paroxítona. Ah, desculpa, eu ia falar uma coisa. Peraí, vou falar. Vocês concordam e não concordou, fala, tá? Vocês concordam que os verbos no infinitivo em português, na fala, eles estão perdendo R? A gente não está falando eu vou estudar. A gente está falando eu vou estudar. Todos concordam com isso? A gente não está falando eu vou ver. A gente está falando eu vou ver. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ô, Rubão, Fala. desculpa te interromper, mas, tipo, eu sempre achei que Vitória, Uria... Por que o não é separado o A do Uria? Então, você está vendo? Então, Breno, peraí. Tá. Já não está falando, tá vendo? Quando eu falei a palavra série, não foi sem querer, vê que fazer divisão silábica de café, de sofá, de lambari, vocês não vão ter dúvida. Existem algumas palavras que vocês vão ter dúvida. Eu chego lá, Breno. Eu chego. Tá, beleza. Vou te falar. Você sempre achou que separaria Vitória. Faz o teste, Breno. Se você tiver o teste, se você tiver aí um vidro na sua casa, na faculdade, eu estou procurando aqui, eu não tenho. Na faculdade, a gente leva espelho para aula de fonética. Porque você coloca o espelho assim na frente da boca, você fica olhando para o espelho e fala a palavra. Só que você tem que falar, você não pode artificializar. Fala no meio de uma frase. Eu busco a vitória. Se você falar, você fica olhando para o espelho e vê quantas vezes embaixo o espelho. Porque é o impulso de voz que você está gastando. Se a gente tivesse aqui no curso que tem na USP, por exemplo, laboratório de fonética, só um parênteses. Gente, vocês sabem que quando fala emite voz, quando fala emite onda, né? Então, quando você fala no microfone, Breno, isso dá para fazer com teste de computador, depois faz, baixa um programa. Você vai ver que quando você fala,
Se vocês tiverem algum programa de edição de vídeo, você vai ver quando você fala, vai dando pico assim, ó. Sabe quando que dá pico? Quando tem sílaba na palavra. Dá para entender, Breno? Mas a gente vai chegar, porque no vestibular você Entendi. tem escrita, tá? Beleza, valeu. Então, ó, beleza? Então presta atenção no que eu vou falar, ó. Presta atenção. Ó, a turma concorda que está tem acento ao contrário de esta que não tem? Está. Ela está cansada, tem acento. Esta casa não tem acento. Tudo bem? Então veja, o que as pessoas têm falado? Vou estar ou vou estar? As pessoas têm falado vou estar. Você acabou de concordar que o R final de verbo está sumindo. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Alguém Sim, consegue? prof. Alguém consegue descrever o que está acontecendo? Está sumindo o R final do verbo. R é consoante ou vogal? É consoante. Consoante. Está ocorrendo uma vocalização de verbos no infinitivo. Ó, a galera, gente, que é veterana de vestibular, quando eu começo a falar essas coisas, primeiro que a galera veterana começa a falar, porra, isso caiu aqui, isso caiu acolá. Pô, isso aí é modelo de pergunta do Enem. Essa é uma vantagem que o aluno veterano leva sobre o novato. O cara sabe onde que vai cair. Isso que eu estou falando é característico de provas da Unesp, por exemplo. Unesp, não Vunesp. É característico de prova da Unicamp. É característico de prova do Enem. São as variantes linguísticas. Então, o cara pede para você descrever o que está ocorrendo na fala. Eu vou ver, estou forçando a pronúncia, eu vou ver, anota essas coisas, tá? Se fosse na aula, eu estaria vendo vocês. Como eu não estou vendo ninguém, eu vou falar, tá? Eu vou ver você, é da escrita. Na fala, eu vou ver você amanhã. Está sumindo o R final. Está sumindo o R final e está terminando em vogal. Então, o que a gente fala? Que está ocorrendo uma vocalização dos verbos no infinitivo na fala de pessoas de padrão culto, que somos nós. Não são as pessoas que têm baixo padrão de escolaridade que estão falando isso. Quem está falando isso é a gente. Então, isso é uma variante linguística. Vocês estão me acompanhando, gente, ou está sofisticado demais? Prof, uma dúvida. É vocalização com C ou Vocalização, é com C. Não é vogalização. É vocalizar. Então, está ocorrendo uma vocalização de verbos no infinitivo. Até aí, tudo bem? Como é que eu transcrevo para a fala? Como é que eu transcrevo? Desculpa, gente. Como é que eu transcrevo para a escrita, preservando a pronúncia da fala, a frase, eu vou ver você? Como é que eu transcrevo? Deixa eu pegar o texto. Peraí. Peguei aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Norma culta. Eu vou ver você amanhã. Tudo bem? Tá? Eu vou desprezar uma alteração para ficar com o que eu quero. Peraí. Aqui tem outra. Ó, como é que a gente tem falado isso? Eu vou e volto, tá? Vou ver você amanhã. Ignoro você. A gente tem falado isso aí, ó. Eu vou ver você. Engraçado que aqui a gente não fala C, né? Eu vou ver C. Mas a gente fala C tá legal. Você também não fala eu vou ver o C. Engraçado que aqui é um dos poucos casos que a gente pronuncia você. Já reparou? Ei, conversa comigo. Não, Sim. prof, nunca tinha reparado. Mas tá reparando agora? Sim. Qual que é a figura de linguagem que tem aqui? Aí, ó. Ó o vestibular. Caraca, meu. Ó o vestibular perguntando por que aqui a gente não fala C? Por que aqui a gente não falou C? A gente não fala assim, ó, gente, no geral. Você vem amanhã? O que a gente fala normalmente? Você vem amanhã? Por que aqui a gente pronuncia você? Lembra que eu falei para vocês assim, ó? Quer aprender a estudar português?
Começa a observar o idioma. Começa a observar a língua escrita, começa a observar a língua falada, começa a ver as repetições. Gente, no idioma não tem inconsciente coletivo. Se tem repetições sistemáticas para todo mundo, está todo mundo tendo a ideia da complexidade da aula que a gente está vendo? Você está vendo? Nós estamos tendo aula bem... mas a aula não era de acento, caralho. Puta, mas olha quanta coisa está por trás, olha o pano de fundo disso. Alguém consegue me falar qual que é a figura de linguagem que tem aqui? Assonância? Quase, passou perto. É a literação, então. Então. Por que vocês confundem sempre uma com a outra, Matheus? O que é assonância, Matheus? É repetição de vogal? De som vocálico. Vamos começar a melhorar as coisas. Assonância é repetição de som vocálico. O que é literação? Repetição de letra. Repetição de letra. Então, vogal, originalmente, não é letra, é som. Por isso que soante, consoante. Ou seja, gente, a literação é repetição de letra. Assonância é repetição de som. Qual que é a única coisa que tem som puro? Vogal. E como som puro? Sem obstáculo da cavidade vocal. A, E, I, O, U. São os únicos 5 sons que você pronuncia sem qualquer obstáculo. B, ó, tem obstáculo dos 2 lábios, ó, B. Por isso que a gente fala que B é uma consoante bilabial explosiva. S, a gente fala que é uma consoante fricativa. T, T, é uma consoante palatal. Você põe a ponta da língua no palato, ó, T. E, caralho, os nossos consoantes têm nome, hein? Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, gente, peraí. Já deve ter nego dormindo. Ó, como é que a gente escreve esse troço aqui, ó? Tem que falar, eu não sei essa porra se acentuar. Foda-se, não é isso que eu quero. Eu vou ver você. Ó, então veja. Se um vestibular, como da Unicamp, se um vestibular, como da Unesp, se um vestibular, como o do Enem, vamos chamar o Enem como é, vestibular, pedir para você assinalar como é que a frase eu vou ver você amanhã seria escrita na fala, respeitando a pronúncia da fala, de acordo com a ortografia. Você está me acompanhando? Ela seria desse jeito aí, ó. Eu vou ver você. O aluno teria que colocar os acentos. Até aí a turma está me acompanhando? Bom, apaguei aqui. Peraí. Vocês estão me acompanhando? Porque, assim, a aula, no meu entender, está numa complexidade muito grande, gente. Vocês estão entendendo, ou vocês não estão dormindo aí do outro lado, ou estou dando uma aula muito boa. O que eu duvido. Alguém tem dúvida? Acho que a segunda alternativa, prof, ela tá boa. Bom, bora lá. Você sabe, então, que a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quer ver uma coisa, gente? Quer ver? Olha, se eu te perguntar qual oxítona é acentuada, deve ter aluno aí que sabe, mas não vão ser todos. Se eu perguntar qual é a paroxítona acentuada, a quantidade já diminui drasticamente. Talvez um ou outro saiba todas. Agora, se eu pergunto qual proparoxítona acentuada, todos vocês sabem. Agora, se todos vocês sabem, por que o vestibular vai perguntar para você qual proparoxítona acentuada? Sabe o que o vestibular te pergunta? Por que toda proparoxítona é acentuada? Então, veja, na escola se aprendeu isso, que toda proparoxítona é acentuada. O que a escola ficou faltando explicar para, de fato, você começar a aprender português e não decorar português, o que eu vivo falando? Por que toda proparoxítona é acentuada? Vocês conhecem uma música do Chico Buarque? Gente, se não conhecer, depois procura, porque na internet é fácil. Uma música chamada Construção. Se você procurar essa música, você vai ver que todas as últimas palavras do verso são proparoxítonas. O que o vestibular perguntou? Por que o Chico Buarque opta por rimas proparoxítonas na música Construção? Aí o aluno fala, não, porque
todas as palavras são proparoxítonas. Isso já está escrito no enunciado da questão. A pergunta foi por que que ele optou. A Letícia levantou a mão, Lê? Sim. Fala, querida. Ô, Rubão, eu tenho uma coisa que me confunde muito. Por Pode exemplo, falar. a palavra táxi, ela é acentuada no tá. Só que aí eu confundo em defini-la como paroxítona e proparoxítona. Porque, por exemplo, a paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Assim, Posso te interromper só um pouquinho, Lê? Porque assim, a tua dúvida tem uma maneira relativamente mais fácil de explicar para você. Porque eu acho que você não está se atentando a um detalhe. Só vai existir palavra proparoxítona quando a palavra for tri ou polissilábica. Tudo bem que o slide anterior? Tri ou polissilábica. Não existe proparoxítona em palavra dissilábica. Quer que volte o slide ou tá tranquilo? não, acho que já foi até a minha dúvida. Acho que eu já entendi. Você está entendendo? Como a palavra táxi só tem 2 sílabas, jamais ela vai poder... Peraí, deixa eu voltar a ler. Ó. Aqui, ó. Tá entendendo? Não existe como monossílabo e dissílabo ser paroxítono. Portanto, dissílabo ou é oxítono ou é paroxítono. Para ser proparoxítona, ou trissilábico, tá vendo aqui o cursor, né? Ou trissilábico ou polissilábico. Portanto, a palavra táxi tem 2 sílabas, com certeza. Sempre do final para o começo, não esquece, tá? Tá. Do final da palavra para o começo. Ou oxítona ou paroxítona. Essas 3 palavras aqui, os exemplos que eu escolhi para a aula de acentuação, eles não são sem querer. Tá vendo que todas têm 3 sílabas? Portanto, todas elas podiam ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora, garantido que se tiver só 2, Letícia, ou oxítona ou paroxítona. Já resolve tua dúvida? Porque eu quis interromper, porque eu acho que é uma maneira mais fácil. Agora, por exemplo... Obrigada. Imagina, querida. A palavra... vejam. O que o Breno falou agora há pouco. O aluno aprendeu... Que vê, gente? Cálculo. Já começando a pensar em coisa de vestibular. Cálculo. Proparoxítona. Aí você imagina que eu tivesse colocado o cálculo no meu enunciado. Aí tivesse pedido para o aluno assinalar a alternativa que tivesse as palavras acentuadas pelas mesmas regras das palavras do enunciado. Geralmente, quando cai esse tipo de teste, eles colocam 3 ou 4 palavras. Imagine que a primeira fosse cálculo. Está todo mundo acompanhando? Então, imagina, cálculo. Ninguém teria dúvida que seria proparoxítona. Aí eu falo, assinale a alternativa em que é acentuada pela mesma regra. Aí deixa eu colocar texto aqui, ó. Aí imagina o Breno fazendo prova. O que o Breno falou? Rubão, eu sempre achei... Não é isso, Breno? Você pode me desmentir se eu estiver errado. Você falou assim, né? Opa. Eu sempre achei que a palavra vitória fosse separada assim, ó. Não foi isso, Breno? Sim. Se você fizer essa divisão silábica, Breno, a palavra vitória continua com acento? Continua. Então você vai errar o acento? Não. Por isso que quando o aluno escreve vitória na redação e põe acento, o que o corretor não sabe? Se o aluno sabe ou não a regra. Qual que é a regra da palavra vitória? Já vou detalhar, mas é paroxítona. Se o aluno fizer a divisão silábica errada, ele vai achar que a palavra é acentuada por ser proparoxítona. Ou seja, ele acerta o acento, mas por uma razão diferente. Então, gente, instâncias diferentes. Qual que é a questão mais inicial de todas que eu acho que não cai nos grandes vestibulares? Você fala assim, Rubão, onde é que você acha que vai cair o que você fala? Talvez, pensando em medicina, na Faculdade de Santos, lá, uma que tem um vestibular meio mequetrefe, na medicina de Bragança, também é um vestibular meio estranho. O cara fala assim, assinale a alternativa em que as palavras são corretamente acentuadas. Esse tipo de questão, eles colocam umas palavras que os alunos não sabem pronunciar. Tem aluno que não sabe que a pronúncia é rubrica, não é rúbrica. Tem aluno que não sabe que a pronúncia é pudico, não púdico.
Tem aluno que nem sabe o que significa pudico, né? Aí dá uns rolos. Agora, gente, o estágio acima desse, tá? Primeiro estágio, assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente acentuadas. É o estágio mais básico de todos. Segundo estágio de pergunta, assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Você viu que já dá merda nesse negócio aqui, ó. Tá? E aí vai subindo o nível de pergunta. Feito? Deixa eu voltar. Peraí. Borracha, tá aqui. Ó, então vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu a dividir sílaba pelo impulsos de ar. Sílaba tônica. Presta bem atenção, tá? Sílaba tônica. Eu vou voltar no slide só para exemplificar uma coisa. Sílaba tônica. Só recai na última, penúltima ou antepenúltima. Dizendo de outra forma, não existe acento em português recaindo antes da antepenúltima sílaba. Então, gente, quer ver? Eu vou voltar aqui só um minutinho para aproveitar o slide, tá? Peraí. Ó, você imagina uma redação em que o aluno, eu vou pegar aqui embaixo, pega a palavra envolvimento, ó, e escreva a palavra assim, ó, envolvimento. Tá vendo? Tem um erro. Ah, quer ver? Puta, melhor. Sabe o que eu vejo muito no texto de vocês? Aluno acentuando assim, ó. Aqui, ó. Substantivo. É aluno que está confundindo substantivo com, peraí, com substância. Ô, pessoal, a palavra substantivo, tudo bem que ela tem 4 sílabas? Por outro lado, ó, tá aqui, ó, desculpa, nem sabia que esse negócio mexia. Ó, peraí, ó, que legal. Ó, a palavra substantivo. Bruna pediu. Substantivo. Substância. Tá vendo como que separa uma e outra? Os alunos estão colocando o acento em substantivo aqui, ó. Vocês concordam que substantivo, a sílaba tônica é o ti? Substantivo, a sílaba tônica é o ti? Em substância, a sílaba tan? Substância. Substantivo. Tem aluno que está colocando acento numa sílaba que nem tônica é. Esse erro aqui desconta a nota na redação. Porque muita. Ó, se o aluno deixar a palavra substância sem acento, tem chance de não perder nota. Tem chance de não perder nota. Tem chance. Se o aluno puser acento em substantivo, ele necessariamente perde nota. Sabe por quê? Porque isso aqui é um erro de conceito. Isso aqui é um erro de regra. Ó. Erro de conceito é mais sério que erro de regra. Alguém abriu o microfone e ia fazer pergunta? Ou não? Não? Bora então, gente. Prof, então na dúvida não coloca acento. Oi? Então na dúvida não coloca Depende acento. Então, depende da palavra. Se você não colocar acento em cálculo, vira o quê? Calculo. De substantivo vira verbo. Você está entendendo? Então depende, Ana. Depende muito da palavra. Tá? Não dá para tomar como uma regra, não. Beleza? Bom, em frente. Ditongo. Encontro de 2 sons vocálicos dentro da mesma sílaba. Turma, Bom. Só um minutinho, por favor. É claro para todo mundo, porque aí eu vou ganhar tempo, que na palavra ditongo tem a palavra tom, e esse dia é 2. Então, ditongo não é na escrita, é na fala da palavra. Ditongo tem 2 sons vocálicos, numa mesma sílaba. O que me permite falar que o número de sílabas não é determinado pelo número de vogais, mas é determinado pelo número de impulsos de ar que você gasta. Tudo bem? Você tem 4 tipos de ditongo. Você já deve ter ouvido falar esses nomes. Tá? Você vai ver onde que isso vai ser importante. Tem uma hora aí que eu vou te perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Qual dessas 2 palavras tem acento? Herói ou heróico? Herói? Quer que escrevam? Qual dessas 2 palavras, herói e heróico? Alguma das 2 tem acento? Tem. As Qual? duas? Eu acho que é as 2.
Então, só tem acento em herói. É, isso que eu ia falar. Herói não é Herói? heróico? Oi? Calma. Herói. Não Herói. tem acento em heróico. Não tem. Nossa, já troquei, então. Herói tem acento. Heróico não tem. Agora, você está vendo que aqui é pronunciado oi? Ó, oi. E você está vendo que aqui também é pronunciado oi? Qual dos dois ditongos é aberto? Os dois. Os dois. Isso só confirma que acento não marca em português pronúncia. Acento marca tonicidade. Essa palavra é oxítona, mas essa palavra é paroxítona. Eu vou falar uma coisa com tristeza, tá? Botaram na cabeça de vocês na escola que acento em português marca a pronúncia. É por isso que vocês erram esses tipos de palavra. Eu vou repetir, turma. Tá vendo que devagarzinho eu já estou colocando palavra que nem acentuar você já está sabendo. É garantido que na redação isso aqui você erra. É garantido, porque você não tem memória. Tá entendendo? A pronúncia dos dois é a mesma. Agora, quer ver? Essa palavra você não pronuncia assim, ó. Você não pronuncia foi-se. Aí tem aluno, óbvio, Rubão, se fosse para pronunciar foi-se, tudo bem? Tem aluno que fala assim, teria que ter acento. Mentira. Heróico, você não pronuncia heróico e não tem acento. Aí tem aluno que começa a fazer uns monstros assim, ó. Opa, errei. Assim, ó. Ô, caralho. Ah, bosta. Ó. Tem aluno que começa a escrever assim, ó. Gente, ó, vê se é claro. Esse oi é pronunciado igual esse oi. Um tem acento, outro não tem. Esse aqui, esse oi é pronunciado diferente desse. Um tem acento, outro não tem. Outra vez. Falar se a palavra é oxítona, falar se a palavra é paroxítona, falar se o ditongo é aberto ou fechado, não significa que necessariamente tem acento. Quem tem dúvida até aqui? Alguém? Ó, gente, não sei se vocês estão percebendo. Peraí, deixa eu entrar todos. Assembleia não tem acento, tá vendo? Assembleia não tem acento. Ó, deixa eu ver se você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que antes de entrar em acentuação, eu estou te dando pré-requisito? Antes de te dar processo de formação de palavras, o que eu dei? Pré-requisito. Eu quero que você compare. Você percebeu que a dificuldade... Me ajuda no horário, tá? Agora termina 11h40? Isso. Tem Tá. 14 minutos. Beleza. Vocês lembram que a dificuldade em processo de formação de palavras não estava exatamente em processo, estava em estrutura? Só lembrando, aluno que estava com dificuldade de desinência e sufixo. Você percebe que a matéria, gente, ela tem graus de dificuldade dependendo do tipo de pergunta que o vestibular vai fazer. Fechou? Tá? Hiato. É quando você tem sons vocálicos. Tudo isso aqui é hiato, ó. Vai olhando, ó. O que você está vendo ali de maneira simplificada? De maneira simplificada. Que hiato é quando você tem duas vogais escritas uma ao lado da outra. Tudo bem? Tudo bem? E aí você separa. Então, vou voltar para o exemplo do Breno. Ó, Breno e todos, né? Vi, ó. Aí não vou ficar colocando o hífen não, tá? Vou fazer assim, ó, que é mais rápido. Se você separar assim, Breno, o que você fala? Ali é um ditongo. Se você separar assim, o que você fala? Ali é um hiato. O que muda de uma para outra? Será que eu consigo? Ah, não dá para mudar, né? O que muda? Aqui a sílaba tônica é a penúltima paroxítona, aqui a sílaba tônica é a antepenúltima proparoxítona. Tudo bem? O que o aluno está errando para fazer a divisão silábica? Se o troço é ditongo ou se o troço é hiato. Tá vendo, Breno? As vogais não são pronunciadas destacadamente. Rubão, mas eu falo assim, ó, vi, to, ri, a. Se você ficar falando assim, qualquer palavra você vai errar a separação. Porque você não está falando. Você não está falando a palavra, você está falando sílaba. Tem que falar a palavra. Mesma coisa. Peraí.
Mesma coisa. Aqui, ó. Opa. Inferno. História. Tá errado. A separação de história é assim, ó. História. Dá para entender? Pô, bom, e o verbo historiar? Tem um acento, né, em história, pelo amor de Deus, tá? Ele historiou isso aqui, ele historia. Gente, historia. Ó, quer ver? Vê se é claro o que eu vou falar. Aqui a palavra é o substantivo. Aqui a palavra é o quê? Verbo. O substantivo é paroxítono. Paroxítono. Já o verbo é o quê? Desculpa, oxítono. Estão me acompanhando? Rubão, história tem ditongo ou tem ato? Isso, gente, vai precisar conversar. A gente vai precisar se entender. Se você me perguntar, história tem ditongo ou tem ato? O que eu vou responder? Tem ditongo. Como é que o Breno me perguntaria tecnicamente? Aqui, ó. Rubão, eu sempre achei que Vitória fosse com hiato. Mas Vitória tem um ditongo. A turma já ouviu falar em ditongo crescente e decrescente, né? Daqui a pouco eu explico. Agora, foi? O que está percebendo? Que tem hiato que tem acento, tem hiato que não tem acento. Tá olhando? Mas olha os hiatos que tem acento, ó. Sempre do i. Ó, esse i não tem acento. O que eu estou tentando fazer com que você observe? Hiato para ter acento é do i. Mas nem todo i em hiato leva acento. Alguém não traduz o que eu falei, gente? Hiato para ter acento é do i. Hiato que não é do i, como é que separa a palavra Raul? Cadê? Texto. Como é que separa a palavra Raul? Raul. Tem hiato? Tem. Mas não está levando acento. Beleza? Peraí, deixa eu apagar tudo. Beleza? E, gente, por fim, tranquilaço aqui, ó. Monossílabo átono e monossílabo tônico. O monossílabo átono é o menos extenso. O monossílabo tônico é o mais extenso. Aí acho que é tranquilo. Monossílabo, uma sílaba, átono pronunciado forte, tônico pronunciado, né? Átono pronunciado fraco, tônico pronunciado forte. Ou seja, para acentuar, você vai ter que ver isso aqui. Então vamos lá. O cara foi lá. Outra vez, gente, agora é questão de organizar a aula. O que eu vou te falar agora não é mais teoria. Teoria, terminei aqui. O cara me deu uma palavra e falou assim, por que a palavra é acentuada? O que eu, candidato, vou fazer? Eu vou fazer a divisão silábica. Espera aí que eu já vejo o chat, tá? Eu vou fazer a divisão silábica. Eu vou ver onde está a sílaba tônica. Eu vou ver se nessa divisão silábica tem ditongo ou tem ato. Por fim, eu separo o monossílabo do restante das outras palavras. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Não, é hiato, ó, André. É hiato, né, André? Vê a tua separação, André. Quando você... Espera aí, André. Muita calma. Deixa eu só avançar. Ixi. Deixa eu apagar aqui, André. Espera aí. Quando você separa saúde, André, deixa eu pôr tudo em maiúsculo. Saúde. É hiato. Bom, André, já aproveitando o que você está falando, por que eu não tinha colocado ali? Para não trazer informação demais. O que é hiato? Vogais separadas. Hiato para ter acento ou do A ou do U. Não quer dizer que todo I... Errei, desculpa. Hiato quando vogais separam. Quaisquer vogais. Espera aí. Vamos voltar aqui. Espera aí. Aí. Pronto aqui, ó. Hiato. Deixa eu colocar mais uma palavra aqui. Inferno. Ó. O. Hiato. Tudo bem?
Vou, hiato. Tem um monte de ato aí, ó. Beleza? O que você está vendo? Que ato só leva acento se for do I ou do U. Mas nem todo I e U em ato leva acento. Quer ver, André? Beleza. Ju, is. Não leva acento. Mas, ju, i, leva acento. Hiato pode ser de qualquer vogal. Para ter acento do i e do u. Mas não é todo i em ato que leva acento. Tá? Aqui eu só tinha colocado do i, não quis falar do u, mas estou, obviamente, aproveitando a tua pergunta, tá? Porque permite falar mais. Quem até aqui tem dúvida, gente? Não? Então, bora lá. Bom, peraí, tem no chat? Não. Ditongo. Ditongo. Tá? Maria. É ditongo. Tá? Bom, o pessoal, deixa eu só ver. Ah, peraí. Desculpa que eu me desconcentrei. Ó, então, assim, o cara pediu para separar a sílaba, tá? Desculpa. Deixa eu reconcentrar. O cara pediu para acentuar. O que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, fazer divisão silábica. Segundo, determinar a sílaba tônica da palavra. Terceiro, ver se tem ditongo ou hiato. E quarto, separar monossílabo do resto. Tudo bem? Feito o pré-requisito, nós vamos começar em regra. Mas ó a primeira coisa que eu quero que a turma saiba. Existem dois tipos de regra. Ô, gente, deixa eu só caminhar uma coisa aqui, tá? Porque senão vai terminar a aula e eu não vou deixar o gancho para a aula da semana que vem. Nós vamos começar a acentuar a palavra, tá? E a primeira coisa que eu quero que a turma saiba é que existem dois tipos de regra. Eu quero que nesse momento você pare e pense na aula de acentuação que você já teve. Se a aula de acentuação não separou tipos de regra, puta, cara, eu te garanto que para o vestibular vai dar problema. Porque o aluno nem sabe que tem critérios diferentes. Regras gerais, vou entrar isso aqui, ó. Tá? Regras gerais, monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tem um outro grupo de regra, eu nem coloquei nessa apresentação, porque certamente eu não ia conseguir falar hoje, mas olha o que eu quero que você veja. Ó, tem dois tipos de regra, regra geral e especial. Depois eu volto, tá? As regras gerais têm princípios, dois, não vou explicar isso aqui agora porque vai demorar. Tem dois princípios, agora eu vou voltar, que as regras especiais não sofrem. Então, gente, o que acontece? As regras gerais têm critérios diferentes das regras especiais. Vou voltar. Então, quer dizer que para acentuar monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona, vou e volto. Eu vou levar em conta duas coisas que nas regras especiais eu não vou levar. Então, com calma, tá? Porque agora, outra vez, o papo é de ordem prática, o papo não é de ordem teórica. O vestibular me deu a palavra. Pediu para eu acentuar a palavra pela regra X. Ó, eu acho que você devia estar anotando isso, tá? Não sei se você está. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir a sílaba. Eu não vou pensar em acento sem antes dividir sílaba. Dividir a sílaba da palavra? Beleza. Passo 2. O que eu vou fazer? Eu vou determinar onde está a sílaba tônica. Determinei onde está a sílaba tônica. Até aí, tudo bem, gente? Porque, veja, quando você fizer a divisão silábica, você já está vendo se tem ditongo ou hiato. Foi? Ao fazer a divisão silábica, ao ver onde recai a sílaba tônica, você determinou se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ouça,
palavra para ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tem que ter no mínimo quantas sílabas? 2. Vai com calma. Vou tentar organizar a sua cabeça. Fiz a divisão silábica e vi onde recai a sílaba tônica. Se a palavra tiver mais de uma sílaba, 2 ou mais, ou ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se a palavra tiver uma sílaba só, ela é monossílabo. Foi? Se a palavra tiver mais de uma sílaba... Ô, gente, só falar tecnicamente, se a palavra for di, tri ou polissilábica, ela vai entrar em regra geral. Regra geral vão ter 2 princípios. Depois eu explico. Rubão, e se a palavra não encaixar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona? A palavra vai encaixar na regra das palavras especiais. Só uma coisa. Espera aí. Aqui. Ó. Texto. A palavra juiz, ela não tem acento. A palavra juízes tem acento. O acento de juízes é pela regra especial. O acento de juízes é pela regra especial. A ausência, por isso que uma hora eu falei para a Ana aí, ó, a escola não ensinou para vocês por que a palavra não tem acento. Deveria ter ensinado. A palavra juiz não tem acento pela regra geral. A palavra juízes tem acento pela regra especial. Então, gente, repetir pela última vez, tá? O que você faz? Divisão silábica, determina onde recaiu a sílaba tônica. Peraí. Quando você recair, não é aqui. Quando você determinar onde é a sílaba tônica, quando você tiver determinado onde recai a sílaba tônica, você determinou isso aqui, ó. Opa, oxítona, paroxítona, proparoxítona, legal, jogo para cá, ó. Ah, não tá aqui? Aí você vai jogar para cá. O princípio muda. O princípio de regra geral muda para regra especial. Você tá vendo que eu estou batendo nisso? Porque senão, na hora que eu chegar em regra especial, você vai falar, porra, mas tá contradizendo a outra. São critérios diferentes. Peraí. Você lembra? Ah, inferno, que eu perco toda hora. Aqui. Você lembra que sincronia versus diacronia? Então, vou repetir. Ar pode ser um sufixo do ponto de vista diacrônico, mas ar, do ponto de vista sincrônico, é vogal temática de verbo, né? E R de infinitivo. É a mesma coisa. São critérios diferentes. Com calma. Primeiro, vê se tem dúvida aqui. Porque, gente, peraí. Bom, Só um pouquinho. Ô, David, só um minutinho. Deixa eu só limpar a tela aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Eita, lasqueira. Eu nem consigo apagar. Consegui. Fala, David. por que juízes não entra na paroxítona? Calma. Ah, tá. Calma. Porque, ô, David, é normal que você está perguntando. O que acontece, David? Ao falar isso para o aluno, ele fala, caralho, tem 2 tipos de regra? Tem. Tem aluno que nem ouviu na vida que tem 2 tipos de regra. Por isso que parece que o negócio é contraditório. Entendeu? Mas com calma, David. O que eu vou explicar na aula que vem? Eu vou explicar somente... Peraí. Eu vou explicar somente as regras gerais. Então, na aula que vem, eu estou falando de monossílabo, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando eu terminar isso, o que eu começo a explicar? Regra especial. Só que para o aluno saber a regra especial, o que o aluno tem que saber? A regra geral. Se você não souber o geral, você não vai saber o especial. E vê que pergunta boa que você está fazendo, David. Você já fez a pergunta do porquê. Eu sei que você sabe acentuar juízes, eu sei que você não acentuou. Sabe o que caiu na Unesp, gente? Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Sabe o que caiu na Unesp, David? Caiu... Ups. Aqui, ó. Sabe o que caiu na Unesp? Por que raiz
não tem acento, mas... Peraí, vou escrever tudo junto. Por que que raiz não tem acento? Mas por que que raízes têm? Eles queriam que o aluno dissesse por que que raiz não tem. Para e pensa se na escola, em algum momento, vocês aprenderam por que que uma palavra não tem acento. Vocês aprenderam por que que tem. E o vestibular fala, por que que não tem acento esse diabo? Raiz não tem acento porque não se encaixa nem em regra geral, nem em regra especial. Raízes têm acento não porque se encaixa em regra geral, mas se encaixa em regra o quê? Especial. Tá me entendendo? Agora, primeira coisa que eu quero que você guarde é isso. Agora, turma, a quantidade de informação que a gente viu não foi grande. Agora, o que você tem que fazer sozinho a partir da aula que vem? Eu vou acentuar o que você mentalmente tem que estar fazendo. Separando sílaba, vendo onde recai sílaba tônica, vendo se é sílaba tônica, se é sílaba átona e onde que recai, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Isso você tem que estar automatizado a partir da aula que vem. Dúvida até aqui? Não? Turma, amanhã no meu horário, é o credo que vai dar aula, tá? Obviamente hoje não tem tarefa, porque eu tive que dar a base, tá? No site tem vídeo disso, hein? Tá? De oxítona, de ditongo e ato, tem vídeo lá. Se quiser, pode ver. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tem Não? no chat, prof. No chat? Pepopachá, também, não. Boa. André, não. Palavra para ser oxítona, eu falei no meio da explicação, vou repetir na aula que vem. Palavra para ser oxítona, André, tem que ter pelo menos quantas sílabas? 2. Lembra quais são? É que agora, bom, lembra quais são os 5 critérios, André? Você separa a sílaba, você vê qual que é a tônica, você vê se é ditongo ou hiato e vê se é monossílabo. Tem que ver se é monossílabo. Você vai entender por que na aula que vem. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Gente,